Nossa convidada de hoje é uma mulher, mas não é uma mulher qualquer. É uma das mulheres mais importantes, mais notáveis na história política deste país. Hoje ela é, pelo 6º mandato, deputada federal pelo estado do Rio de Janeiro. Benedita da Silva, mulher de muitas lutas. Nasceu no Rio de Janeiro, foi criada no Morro Chapéu Mangueira, na Zona Sul, e cresceu numa família de 15 filhos. Desde cedo trabalhou em tudo. Trabalhou em feira, vendeu limão e outras frutas na rua, foi faxineira, ainda jovem se envolveu em atividades comunitárias e começou a militar na política, um pouco influenciada pela teologia da libertação, nas pastorais sociais da Igreja Católica. Foi no movimento das comunidades eclesiais de base que Benedita encontrou um espaço para discutir os problemas de sua comunidade, das favelas, dos direitos dos mais pobres, da questão dos negros. Aí estava articulada sua fé com a justiça social. Isso foi fundamental na formação de seu pensamento político e a descoberta da sua liderança. Depois, entrou para a Igreja Evangélica, para a Assembleia de Deus. De lá para cá, Benedita só fez história. Fundou o Partido dos Trabalhadores, o PT, em 1980. 2 anos depois, foi eleita a primeira vereadora negra do Rio de Janeiro. Em 86, tornou-se a primeira mulher negra eleita deputada federal. Venceu 4 eleições seguidas. E agora volta já no 2º mandato nessa nova fase. Foi também a primeira mulher negra a fazer parte da Assembleia Nacional Constituinte. Benedita contribuiu para a aprovação de dispositivos que fortaleceram os direitos sociais, como o direito universal à saúde, que depois se consolidou no SUS, o direito das mulheres, o combate ao racismo, o direito à educação, à moradia, à cidadania. Em 94, foi eleita senadora, primeira senadora negra da história do Brasil. E trabalhou para regulamentar os direitos dos trabalhadores domésticos, um projeto que garantiu seguro-desemprego e fundo de garantia para essa categoria. Em 98, foi eleita vice-governadora do Rio de Janeiro. Com a saída do governador para disputar a presidência, Antony Garotinho, Benedita então se tornou a primeira mulher negra a governar um estado no Brasil. Foi ministra da Assistência e Promoção Social do governo Lula, no seu primeiro mandato. Foi deputada estadual, deputada federal. Nunca deixou de enfatizar a importância da sua origem para a sua luta política. Benedita é referência no feminismo negro e, para ela, a política deve ser instrumento de transformação coletiva e não privilégio de poucos. Benedita da Silva, que eu poderia chamar aqui de ministra, deputada, senadora, mas que carinhosamente nós chamamos de Bené. E é assim que a gente vai conversar com ela. Pois é, minha queridíssima Bené, muita alegria te receber aqui no ICL, é uma honra para nós. Você é uma das damas mais importantes da história desse país. Eu é que agradeço de poder estar aqui nesse famoso programa que a gente curte, né? Até por suas posições como jornalista. Nós temos muito orgulho de ter um jornalista e, mais ainda, de ser entrevistada por um jornalista importante. Que isso, não é bem assim não, mas não tem muita importância. Mas tem, sim. Bené, você tem uma trajetória que eu contei aqui agora há pouco, né, raríssima. Como é que pode, né, uma menina negra, favelada, pobre, né, numa família que tinha 15 filhos, né, eu fico pensando, como é que pode chegar
onde já chegou e com muito mais lugar para ir, porque você está ativa aos 83 anos, você está firme, forte. Eu vi, a gente conversava antes aqui, a vitalidade da Benedita é uma coisa invejável, sabe? Invejável. Olha, Chico, eu agradeço a Deus, né, porque tem me livrado de cada uma, desde o berço até agora. Ele tem me guardado, me dado força, energia, compreensão, porque a vida não é fácil, né? Aparentemente, você pode olhar para uma pessoa e achar que aquela pessoa está numa boa, e às vezes ela está numa batalha, está numa guerra tremenda, né? E aí, graças a Deus, eu sempre fui dessa forma. E tive minha mãe, né? A Dona Ovídia era uma mulher muito firme, era uma parteira, então ela dava muito conselho para a gente. Então eu convivi também com as histórias da escravidão pelas minhas bisavós. Elas colocavam essa questão. E aí eu conheci essa questão da escravidão, dos maltratos por ela. Então, eu acredito que eu fui assim uma privilegiada e eu aproveitei aquela bagagem dada, sabe? Porque dos 15 filhos de minha mãe, eu fui a única que fiz universidade, mas já fiz com 40 anos de idade. Então, mas sempre ali muito interessada nas coisas que fazia, bisbilhoteira também, quando minha mãe ia fazer os partos, olhar pelos buraquinhos ali para ver como é que era. Então, eu acho que isso, né, a gente vai criando energia. Carreguei muita lata d'água na cabeça, né, a bacia para lavar roupa longe, não tinha água, né? Trabalhei de faxineira. Olha, eu fui camelô, eu fiz carreto na feira, e é uma coisa que eu disputava com os meninos, né? Porque as madames achavam que os meninos tinham mais força e só queriam para o menino. Eu não. Eu confiava no meu tamanho, então eu falava assim, não, eu sou grande, eu não dizia que eu era forte, eu dizia, não, eu sou grande, eu vou levar para poder levar no carrinho. Eu tinha esse carrinho de rolimã, né? A gente tinha carrinho, consertava lá o carrinho, fui trabalhadora doméstica, né? E num tempo difícil, né, de trabalhadora doméstica, né? Então eu penso que eu aprendi primeiro na universidade da vida, sabe? Sabe que tem claro que você sabe quem era, né? Tem uma pessoa na política brasileira que tem uma história com muitas coisas parecidas com a sua, né? Que é o Luiz Inácio Lula da Silva, que falou comigo, falou assim, Chico, só de eu ter nascido onde nasci e ter passado dos 5 anos de idade já é um milagre, né? E agora eu vou longe, ninguém me segura. E como o Lula, você também tem 2 datas de nascimento, né? Conta essa história. Seu aniversário é dia 11 de março? Falando em Lula, eu me lembro que ele, para me convencer, eu ser a vice do Garotinho, e eu estava senadora. Estava 4 anos, né? Tinha mais 4. Ele contou essa história, quer dizer, a história dele, e ele mesmo falou assim, a minha história é igual à sua. Se você não me ajudar, quem é que vai? Aí não tive como. Eu deixei lá o Senado, porque o Brizola falou, não, só apoia o Lula se o PT colocar a Benedita de vice. Olha, não é, ele escolheu, ele me escolheu. Porque o candidato ele também gostava muito de mim, né? Era o garotinho, né? Era o garotinho, candidato do Brizola, né? É candidato do Brizola. Aí o Brizola falou, como se não bastasse, ele falou, não, mas eu não quero todos os petistas, não. Eu quero a Benedita. Aí eu falei, ai. E o pessoal muito furioso, você não vai largar, você é a primeira mulher negra, senadora. Aí eu disse, gente, mas entre o Senado e o Lula ganhar uma presidência do Brasil, porque o Brizola foi a única pessoa que eu vi
que realmente transferiu literalmente os votos dele para o Lula. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa, mas literalmente, porque ele era um líder, né? E um líder sabe como é que Foi é. um grande governador, né, Vitor? Grande governador, né? A gente tinha referência boa com ele, até quando alguém falava, né, do Brizola, nós da favela ficávamos furiosos quando falava que o Brizola não, o Brizola deixa a segurança de qualquer maneira, deixa a segurança solta. Não era verdade. No governo do Brizola foi que nós tivemos um pouco de calma. Porque você imagine uma pessoa pobre, eu, paupérrima da vida, né, chegar uma polícia na sua casa e você ter uma latinha com arroz, outra latinha com feijão, outra latinha com açúcar, e pegar tudo isso e despejando no meio do chão batido para procurar maconha no fundo da lata. O que você acha? A Brizola acabou com isso. Brizola acabou com isso. Tem polícia, tem que subir, tem que prender, mas vamos respeitar o povo do Morro. Ele fez essa coisa bacana. E outra coisa que nós reivindicávamos era escola integral, e o CIEPS, criado pelo Darcy, e a outra coisa que nós queríamos era titulação da nossa terra, né? O título de propriedade da nossa casa, do nosso barraco. Nós sofremos muito no ano de 64, quando eles foram derrubando os barracos de qualquer maneira, não foi uma coisa fácil. Então, eu tenho essa coisa assim com Lula, né? E eu acho que ele também tem comigo esse carinho, porque realmente, sabe, um conhece a história do outro de sentar o olho no olho e poder contar. Aí ele me convenceu, sabe? Aí ele foi convencendo de outras coisas também, dentro da política, e eu estou aqui, né? Mas você estava perguntando sobre como eu tenho duas datas. A data é o seguinte, eu nasci, tá? Tudo bem. 11 de março? Eu nasci no 11... Não, eu nasci no dia 26 de abril. Então lá, meu registro, até hoje, está lá, tudo direitinho, 26 de abril. Aí chegou uma certa pessoa e disse para mim assim, você sabia que eu sou seu pai? Aí eu... Não era o seu pai que vivia com Não você. era o José. Aí chegou, era o João. Aí eu levei aquele susto, criança, né? Aí eu levei aquele susto. Eu, hein? E você não nasceu no dia 26 de abril. Você nasceu no dia 11 de março. Só que minha mãe não tinha dinheiro, Dona o Ovídia. José também não tinha, a dona Ovídia, então deixou para me registrar no 26 de abril. Por isso que eu tenho duas datas. Porque eu tive dois pais, duas datas. Mas o José não sabia do João, que era seu pai biológico. Não. Ele achava que ele era o seu pai. O João era amigo, porque o que aconteceu? O meu pai, né? Meu pai biológico, foi quem recebeu a minha mãe quando ela saiu da fazenda dos Junqueiras, em Minas Gerais, que ela trabalhava lá. Sul de Minas. Com o meu pai. Mas, naquela época, ela não via dinheiro. Ela via a comida que ela pegava, e aí ela estava sempre devendo. E o meu pai, o José, foi trabalhar na ferrovia e desapareceu. Aí disseram que era no Rio. A minha mãe juntou aquela filharada dela toda e foi parar na Praia do Pinto. Ela já tinha filhos, já era casada com o José. Casada com o José. Então veio atrás do José no Rio. José era o segundo casamento dela, porque ela casou muito cedo, sabe? Era a família do seu Leopoldo. Então ela casou muito cedo mesmo.
E aí teve filhos cedo. Eu tive duas irmãs, né, do primeiro casamento dela. Os demais foram do José. Então eu perguntava, a minha mãe chegou para mim e me perguntou o seguinte: eu vi um barulho, assim, uma coisa eu não entendia muito, aí ela chamou assim, olha, aí foi minha mãe que me contou, você é filha do José, do João, mas se o José souber, sua mãe morre. Então eu, desde criança, guardei aquilo para mim, então eu sabia do João, né? Mas o José não sabia. Mas o José não sabia. Quando é que o José descobriu que O ele dia não que eu era... briguei com a minha irmã, eu briguei com a minha irmã, e a minha irmã era destemperada, né? Aquela coisa toda. Aí teve uma discussão dela, aí aquela coisa de, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, você não sei o que, eu vou falar que você não é filha do papai. Nossa. E eu... Tinha quantos anos? E eu... 15? E eu digo, acho que eu estava com... Não, eu estava com uns 13 para 14. E aí? Né? E aí? Aí eu, fala, pode falar, aquela coisa. Pode falar. Aí a outra irmã, eu não estou colocando os nomes delas, né? Para elas não ficarem, elas já se foram, descansa no Senhor. Aí a outra irmã veio naquela coisa e disse, gente, não faça um negócio desse, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E a minha irmã falando, aí ela foi lá, bateu na porta do quartinho do meu pai, do pai José, aí contou. Aí o que ele faz? É uma coisa, meu Deus. Agora eu estou contando essa coisa assim, mas na época... O tempo esquentou. O tempo esquentou, ele mandou buscar o João. Aí ele foi, né? Estava acostumado, porque eles jogavam carteado, né? Ah, eles eram amigos também. Jogavam carteado, eles trabalhavam eles eram garagistas, lavavam o carro nas garagens, tudo. Chama o João. Aí chama o João. Aí quando o João chegou, foi uma confusão. E aí... Saíram no tapa e tudo? Não, porque ninguém deixou, né? Ninguém deixou. Aí eu me lembro que o meu pai tinha uma garrucha. Nossa! Gente, eu estou contando isso rindo agora, mas eu sofri muito. Aí, meu pai tinha uma garrucha velha. Aí passou a mão na garrucha dele, aí nós gritando... Não mata o João! Não mata, papai, não faz isso. Aí, ó, João se mandou. Correu, foi embora, né? Porque aí, quando meu pai falou assim, tá bom, então ela tá aqui, eu vou te entregar ela. Aí, quando ele falou isso, eu fiquei louca, né? Porque eu sabia, mas eu queria ficar com o José, eu não queria ficar com o João. Porque era seu pai querido, José, né? Aí eu comecei a chorar. Aí ele falou, vamos embora, o João, vamos embora. Aí o José fez assim, ó, parece uma história de filme. Aí o José, me dá ela aqui, que ela é minha, eu criei, e você não vai levar ela, não. Pronto. Essa é a minha história. E depois disso você encontrou o João? Depois passou? Toda a minha vida. E o José falava com ele? Toda a minha vida eu cuidei dos dois. Mas os dois depois se reataram amizade? Não. E a sua mãe, era viva? A minha mãe? Não, minha mãe tinha falecido. A sua mãe faleceu muito jovem, né? A minha mãe tinha falecido. E é interessante que o meu pai José, depois faleceu. E aí eu fiquei com um pai só. E ele trabalhava lá de lavar carro no posto de gasolina, aí eu ia lá. E ele tinha uma úlcera varicose, então, quando eu fui eleita vereadora, eu
ganhava salário, né? Meu trabalho, eu vendia pastel, eu fiz muita coisa, sabe? Para aguentar e ir à lida. Você sabe, Chico, quando eu fui eleita em 82, vereadora, aí eu fui lá na bomba de gasolina, João, e falei assim, quanto é que o senhor ganha? Quanto que o senhor tira aqui lavando esses carros, tudo? Aí ele disse assim, eu ganho uma mixaria aí, às vezes dá para um salário, ganho umas gorjetas, mas dá para mim viver, né? Com a minha aposentadoria, eu junto aquela aposentadoria, Sim. a gente imagina. Aí eu falei, olha, eu não sei como vai ser a minha vida, mas eu vim aqui para te dizer que eu vou tirar você daí. Eu vou te dar o salário, para você não ter que vir trabalhar aqui, sair de madrugada. Aí comprei uma casa, comprei um barraco no morro, né? Em Belfort Roxo, para ele, areia branca. Aí fiquei cuidando dele, até ele falecer. Ele faleceu com 107 anos. Nossa, e o José foi antes, né? José foi antes. Que história. Bené, que história. Isso são muitas histórias, a gente conversava aqui antes do programa, né? A sua mãe lavava a roupa e passava as camisas do Juscelino Kubitschek. Isso. Né? E você levava a roupa Levava lavada a roupa e passava para o apartamento entregava. dele. Era onde? Lá em Copacabana, né? Não, era no Leme. No Leme? Na Gustavo Sampaio. Aí minha mãe passava, eram as camisas engomadas, né? Naquela época, né? Camisa de linho. Aí minha mãe era a mais conhecida lavadeira da comunidade. Aí você, menina, levava. Aí eu levava para entregar. Devia chegar lá e falar, olha, quem tá aí? Ah, é a Negrinha, filha da lavadeira. Pois a Negrinha, filha da lavadeira, foi pro Senado. Vê que coisa maravilhosa. E a vida é assim, E você nunca imaginava, né? Você chegou a conhecer, a ver o Juscelino Kubitschek? Claro, a gente subia no caminhão dele para fazer campanha. As criançadas do morro todo descia, que ele chegava lá com aquela carreta dele cheia de fruta, de coisa da fazenda, e a gente ia para lá, Juscelino Kubitschek de Oliveira, e a gente ia cantando naquele caminhão dele, e só vendo. Minha mãe era uma getulista daquela. Você tem na família, seu pai e sua mãe, o pai José, né? E sua mãe eram getulistas, então você tinha política em casa desde criança, né? Desde criança. Aliás, tinha um retrato do velho na parede. Todos os barracos no morro tinha foto do velhinho. E a gente cantava aquela música. Pega o retrato do velho. Pega o retrato do velho outra vez. Bota no mesmo lugar o sorriso do velhinho. Faz a gente se alegrar. Olha, era uma coisa fantástica. E a minha mãe fazia a gente ir pegar a bandeira. Aí veio o Juscelino, né? Naquela linha. Aí minha mãe enfiou lá para fazer a campanha do Juscelino. O Juscelino tinha uma filha que faleceu, acho que no ano 2000, por aí. Márcia Kubitschek, né? Agora vejam que coisa. A Márcia, mais ou menos da sua idade. Você, menina, levando a roupa do pai dela, lavada e passada, e você a via lá, né? Via. Depois você não viu mais a Márcia. Vocês foram se reencontrar onde? Olha, passados uns anos, né, eu fui eleita deputada federal na Constituinte. E quando eu cheguei lá, a Márcia estava lá. E eu peguei e falei, Márcia Kubitschek, você lembra de mim? Aí, claro, ela não se lembrava, né? Aí eu disse, mas eu me lembro de você. Aí comecei a contar a história dela, da boneca, que foi sorteada lá. Qual é a história que da eu boneca? ganhei. Conta aí. É que deram uns brinquedos lá para Igreja Nossa Senhora do Rosário. Para a favela. Para ser distribuído. A igreja para distribuir para as crianças pobres.
era brinquedo da Márcia e outras coisas mais. Aí deu para a igreja. Como tinha uma boneca só, aí os padres falaram, não, nós não vamos, essa aqui vai ser sorteada. E aí eu fui sorteada e ganhei a tal da boneca. E as outras crianças... É a boneca que tinha uma cama, você falou, né? Tinha uma caminha e a gente fazia assim, botava o dedinho e ela balançava para lá e para cá. Foi isso aí que eu cheguei para perguntar para ela. Falei, você não sabe, mas eu ganhei a sua boneca. Você lembra da sua boneca que você tinha? Aquela boneca que balançava, que ela nem lembrava com 1000 brinquedos que ela tinha, né? Nem lembrava. Mas aí eu fiz lembrar, né? E aí fiquei olhando naquele momento, né? Como é a vida. Né? Eu jamais imaginei, viu? Jamais que eu ia encontrar com a filha do Juscelino. E as duas né? como deputadas federais. As duas né? como deputada na Constituinte. A filha do presidente e a filha da lavadeira. E as duas fazendo a maravilhosa Constituição de 88. Pois é. Olha, me emociona muito. E ali eu também me emociono quando eu digo isso, porque trouxe a lembrança de minha mãe naquele momento, sabe? Eu queria muito que minha mãe tivesse me visto ali naquele momento, mas eu queria muito, ela mereceria, sabe? Saber que a filha dela estava ali firme pelos primeiros ensinamentos que ela me deu, né? Ela me deu esse ensinamento de honestidade, de solidariedade. Ela era uma parteira que quando as pessoas diziam assim, Dona Ovídia, eu estou grávida e eu vou ter neném. Aí ela só perguntava assim, quando é que você vai ter? Ela ia lá, já comprava o franguinho e já ficava criando no quintal aquele franguinho para o dia do parto. Para levar para fazer a comidinha da gestante. Então, esses valores assim são coisas que a gente não esquece, sabe? E eu não me esqueço, sabe, Chico? Isso é uma coisa que eu não me esqueço, porque, graças a Deus, Deus não me deixa esquecer de onde eu vim. Pois é, e você carrega isso. Gozado que você fala de onde veio, né? E isso vai definir as suas posições políticas, assim como o presidente Lula não esquece de onde veio, assim como Brizola, porque Brizola teve uma época que ele era engraxate, porque o pai tinha sido assassinado, né? E ele trabalhava engraxando sapato de gente no hotel. E todos tiveram essa origem e não se esquecem dela e lutam pelos que estão lutando hoje para sobreviver, né? Senão não teria razão, entende? Não teria razão do sacrifício da minha mãe, sabe, de como ela também teve um sofrimento muito grande por causa dessa questão de eu não ser filha do pai das minhas irmãs. Então, ela teve um sofrimento amargo ali, né? E aí a minha mãe, ela sempre dizia que a gente tinha que ter vergonha na cara. Negro tem que ter vergonha na cara. Então, foi assim que eu fui criada e por isso que eu digo, puxa, não adianta, às vezes até as pessoas falam, Benê, você fica com esse negócio de mulher, de negro, de favela. Eu digo, querido, quem é que vai falar isso? Se eu não disser isso, se eu não levantar essas bandeiras, quem vai levantar essas bandeiras por mim? Não, eu não estou por mim somente. Eu estou pelas outras Beneditas da Silva da vida. Então é assim que eu tenho o meu mandato. Não adianta, porque você vai encontrar a Benedita tratando da questão racial, tratando das mulheres, tratando das pessoas que têm vulnerabilidade social, vai me encontrar com pessoas deficientes. Essa é a minha linha. E eu sei que essas pessoas são as pessoas que deram seu sangue, sua vida, sabe? Para que o Brasil fosse gigante, enriqueceram muitos brancos aí, né? Muitos, né? Enriqueceram muitos. E agora está na hora da gente lutar pela reparação, pelo resgate,
né, da maior população brasileira, que é de negros e negras. Bené, você tem uma vida de lutas, de sofrimento, que você diz que sempre suporta e mantém o sorriso. Pouca gente sabe, às vezes, que você passa por essas dificuldades. Você está no terceiro casamento, você casou com Antônio Pitanga, vocês estão juntos desde 92, né? 32 anos. 32 anos, tá vendo? E você teve 2 casamentos antes, você ficou viúva 2 vezes. Eu fiquei viúva 2 vezes, mas eles morreram de amor, tá? Fui bem tratado, graças a Deus, Você teve filhas só do primeiro casamento? Só. Mas você teve outros filhos, não? Não. Eu tive enteados, né? Dos 2 casamentos, né? Do segundo casamento, eu casei com uma pessoa que tinha... Eu casei com um amigo meu, né? Eu casei com um amigo meu. E depois eu vou comentar sobre essa coisa do casamento. Eu sou biblicamente correta. É bom que não estejamos sós. Então eu caso, né? E eu falo, eu caso logo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, viu? Essa vida, essa coisa mais íntima da gente, né? Uma mulher como Benedita e tantas outras mulheres, os homens têm medo. Então, quando eu ficava viúva, eu já falei, mas não tem medo. É impressionante. A gente brincava, né? Umas amigas, tinha uma amiga grande que faleceu. A gente brincava, porque eu falava com ela, meu Deus do céu, como é que pode? Aí eu falava assim, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha casa, eu tenho tudo, por que eu não tenho um namorado? Eu não tinha, a pessoa não chegava, né? Então, eu casei com um amigo, o amigo ficou viúvo, eu fiquei viúva, aí nós casamos. Aí durou 3 anos. Aí ele faleceu, ele era cardíaco, né? Já vinha fazendo tratamento há muito tempo, aí faleceu. Ele tinha filhos, né? Convivo até hoje com os filhos, sabe? Graças a Deus. Então, ele faleceu e depois você se casou com o Antônio Pitanga, esse enorme ator brasileiro. Aí depois veio o Antônio Pitanga, que era o único que eu não gostaria, né? Por quê? Porque eu sou evangélica, né? E a gente tem alguns costumes nossos, né? Que a gente não impõe para ninguém, mas é nosso jeito de tudo. E eu olhava para Pitanga, eu digo, esse cara não é cara de casamento, e eu sou de casar. Eu gosto de fazer aquela festa, ir para a igreja, me vestir de noiva. É artista, né? Aí eu falei assim, não vai dar certo esse negócio. Eu pensei até que ele queria namorar minha filha, porque a minha filha estava solteirona lá. Aí ele ia lá na comunidade, né, que o Martinho da Vila fazia também lá um programa com a gente, né, que era na favela, o Quilombo. E ele ficava olhando para mim assim olhando. E eu falei para minha filha, olha. Aí ela dizia assim, deputada, não é comigo, deputada, você não está entendendo. É com você mesmo. É com você mesmo. E foi assim que eu conheci Pitanga, o Pitanga com esse Sorriso Maroto. Não é o Sorriso Maroto, o grupo musical, não. É o Sorriso Maroto do Pitanga, né? E aí o Pitanga já veio com a filha, né? Com a Camila. Aí a Camila e o Rocco, né? Aí Camila e Rocco já eram menores do que o do segundo casamento, que já estavam todos praticamente crescidos, né? E aí eu perguntei para ele se ele queria casar comigo, porque se ele não fosse casar comigo, não gostaria de namorar ele, não. Foi assim mesmo. Aí ele falou que queria. Falou que ia casar. Pois é, ele tem 32, vai fazer 32 anos. 32 Benedita, anos. E o Lula? Onde é que você conheceu o Lula? Como é que você fundou o PT? Fala um pouquinho rápido disso, que eu estou preocupado com o tempo do nosso programa. Olha só,
Você conheceu o Lula? Eu conheci Lula em São Paulo. Em São Paulo, no... Como é? Sindicato? No sindicato. Tinha um pessoal que trabalhava com a gente da comunidade, né? Que aquele tempo só tinha o MDB E a Arena. E a Arena. Aí nós votávamos no MDB e tudo mais. Aí apareceu essa discussão do Lula, que estava pensando, discutindo com algumas pessoas para criar o PT. Aí... Você era ligado a algum sindicato no Rio de Janeiro? Não. Não, você não era. Não. Mas disseram que era interessante, porque tinha os segmentos sociais, estava liderança, né? Aí foram lá e me chamaram. Aí o Betinho, deixa eu te contar, Betinho... O sociólogo Herbert Souza. Aí o Betinho falava, vocês têm que ficar com Brizola, vocês não têm que inventar nada de partido. O Brizola, a gente está devendo o Brizola, mas eu dizia para ele, mas eu sei, Betinho, mas é um trabalhador que vai criar um partido, eu vou lá. Aí eu fui, fui para São Paulo, aí vi aquela reunião, fiquei meio assim, né? Vi depois, numa outra reunião, aí tinha uma lista lá para entrar, né? No PT, aí eu assinei aquela lista e era um compromisso. De fundação. De fundação e de arranjar gente para que nas eleições nós pudéssemos concorrer às eleições. Aí foi quando em 82, foi quando eu concorri à vereança, o Lula concorreu a governador, né? São Paulo também era a primeira vez que nós todos estávamos concorrendo, o Partido Novo, e aí nós não tivemos, assim, porque ninguém acreditava que a gente fosse ficar o gigante que somos, né? O maior partido de esquerda da América Latina é o PT. Então, nós conseguimos ali com o Lula, e o Lula conversava, cada vez que o Lula falava, eu me envolvia. Cada vez que o Lula falava, eu ficava encantada. E uma coisa muito íntima, sabe? Eu queria que aquela pessoa fizesse o que eu não tinha, eu não alcançaria, eu achava que eu não teria a condição, nem a competência. Então, o Lula, eu via o Lula falando, eu dizia assim, mas que homem, meu Deus, preparado, tudo mais, e fui me encantando com aquilo, fui me envolvendo. Aí eu tinha também o trabalho das pastorais, né? Aí tinha, primeiro foi Frei Beto, depois foi Leonardo Boff, então eu já fazia, e tinha um pessoal evangélico, que a gente tinha um grupo evangélicos de esquerda, que a gente era clandestino, né? Porque as igrejas sempre foram muito severas, muito contra. Eu sofri, né? A igreja não votou em mim em 82. A igreja evangélica. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E depois, quando eu ganhei, o meu pastor ligou para mim e disse assim, como pôde? Eu digo, pois é, porque ninguém votou, né, pastor? Como pôde? Mas estava eleita ali. Foi coisa de Deus, pastor, só precisa ter mais fé. Mas é dessa forma que eu conheci o Lula. Aí a gente começou a conversar, eu tive lá, ele fazia uma sopa, Marisa, né? E a Marisa também começou... A Marisa gostava muito de mim também, e foi assim que a coisa começou. Começou. Você tinha conseguido outra façanha antes disso, que foi entrar para a universidade e se formar, né? Porque você fez o colegial. Eu fui para... Aí eu estava ganhando como vereador, eu tinha que aproveitar.
Como minha filha já tinha passado, ela queria ser odontóloga. E na época que a minha filha fez a prova, o vestibular, ela passou e as duas, sabe? Eu nem gosto de me lembrar isso, apesar de ter superado. Mas as duas ficavam olhando para o jornal, sabe? E eu tinha certeza que ela não tinha nem o dinheiro da passagem para ir para o UERJ. E nem tinha roupa para ela ir. E as duas olhando ali. As duas olhando pro jornal. Aí, quando foi em 82, que eu, vereadora, que eu já falei, né? Aí eu tirei um salário para o meu pai e a minha filha e eu fomos para a universidade. Que lindo. Ela estava barriguda já estava casada, barriguda. Eu fiz estudos sociais e fiz serviço social. Pois é, então você se formou já vereadora, né? Vereadora. Bom, aí tem saltos, que você foi ser deputada federal, depois senadora, depois foi ministra do governo Lula. Primeiro governo do Lula. Ficou. Você foi deputada federal de 87 a 95, não é isso? Isso. Agora você é deputada federal de novo desde 2011. É o sexto mandato de deputada. Senadora você teve uma vez, É. Né? E os outros já foram... E foi governadora. Não, eu fui vereadora. Foi vereadora e foi governadora, que era vice-governadora, e quando o garotinho saiu, você assumiu, ficou um ano, né? Não é? Quais são as lutas políticas que você teve, que você se lembra e fala que bom, consegui isso? Claro, a luta das mulheres negras. Mas tem uma que me marca a minha vida, é a luta pela trabalhadora doméstica. Isso foi a minha vida inteira, né? A gente trabalhava já com a pastoral das trabalhadoras domésticas, tentando vir... Chamava na época as empregadas, né? Empregadas domésticas. Aí as empregadas domésticas da época, né? Aí nós fazíamos um trabalho e era a Igreja Católica quem fazia esse trabalho, e eu fazia trabalho com elas. Aí eu era ecumênica nessas horas, sabe? Para poder levar e aproveitar o saber de todas as religiões ali com relação, né, à nossa luta, porque na Constituinte, por exemplo, não tinha uma pessoa que se declarasse ali ser de matriz africana para defender. Não tinha uma pessoa ali, pelo menos na comissão em que eu tratava desses assuntos, não tinha nenhuma pessoa para tratar a questão da orientação sexual. Então, essas bandeiras eu peguei, Chico, porque não teria sentido eu ser uma deputada, sabe, saído da favela, conviver com todas essas coisas, saber quanto essas pessoas sofriam por ter um pensamento diferente, ter uma orientação sexual diferente, ter uma religião diferente. Então, eu tinha o dever, e eu vi minha mãe também sofrendo muito com isso. Então, eu tinha o dever de defender isso, como evangélica. Nunca deixei de ser evangélica, né? Mas eu respeitei aquele momento, porque na hora que eu pedi voto, se vê minha entrevista, todas elas eu digo isso. Eu não pergunto qual é a religião, qual é a orientação sexual, qual é a raça, eu não pergunto isso. Eu apresento uma proposta e as pessoas votam naquele compromisso, naquela proposta. Você conseguiu apresentar e emplacar a proposta de regulamentar a profissão dos trabalhadores domésticos, né? Trabalhadoras e trabalhadores. E conseguimos. Você teve outras lutas também. Não, lutas enormes. Por exemplo, as assistentes sociais não eram reconhecidas. Eu apresentei o projeto das assistentes sociais. Tem uma coisa que você vê aí, ó, todo mundo fazendo. Esse projeto de línguas e sinais foi meu, no governo Fernando Henrique, ele quem sancionou, sabe? Você se dava bem com ele também, né? Me dava bem. Eu sempre fiz o seguinte, Chico,
Não dá para você ficar 4, 8, 12 anos numa coisa em que você só cria inimigos. Não, você tem adversário. Tratamento com adversário é aquele tratamento em que você coloca as suas ideias, ele coloca a dele, acabou ali, acabou ali. Não tem que você tá vivendo. Mas hoje tem muita raiva, né, Bené? Hoje não dá, né? Hoje é difícil, hoje né? é muito difícil. O que é Hoje o fanatismo? desanimador. É o fanatismo. Eu não digo que é fanatismo, eu acho que são pessoas despreparadas mesmo para o mundo político, sabe? Pessoa que não tem uma bandeira política. E como é que essa extrema-direita capturou tanto, pegou tanto várias igrejas evangélicas? Por quê? Por quê? Por quê? Nós sabemos que a igreja evangélica, ela tem uma forma. Ela é principalmente as Assembleias de Deus, da qual eu fui muitos anos. Você está com fome, está aí desempregado, a gente chega, coloca para você, chama você para aceitar Jesus, para vir para a nossa igreja. 24 horas depois, você vai encontrar aquela pessoa, ela está bem vestidinha, ela está calçada, ela está morando em algum lugar, já tem um emprego para ela. Essa é a base da nossa igreja popular, não as chamadas igrejas tradicionais. Essa é a base. Muito bem. Mas nós temos uma coisa que se chama doutrina. E essa doutrina é para nós, que somos evangélicos, que está escrito na Bíblia, que isso é pecado, aquilo é pecado, isso é pecado e aquilo é pecado. Pronto. Está ali na Bíblia para nós. Nós sabemos que isso é pecado. O que fizeram esse segmento? Eles pegaram esses costumes, né, dessa doutrina e colocaram como uma bandeira, como se Deus precisasse ser defendido, como se estivéssemos perseguindo. Então, a bandeira deles é contra a orientação sexual, é LGBT não, aborto não. E sempre dizia, o Lula ganha a eleição, vai acabar com vai proibir. A igreja não acabou com a igreja, aumentaram foi as igrejas, né? As igrejas ficaram com mais recurso até que o Lula pegava os pobres da nossa igreja com Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida. Você acha que os crentes podem voltar a votar e apoiar Lula? Não, o Lula tem apoio dos evangélicos. Sei. Não tem com esse pensamento que eu estou te colocando, com essas bandeiras, né, de costumes. É porque tem muita mentira. Fala que o Lula defende um aborto, que isso é um absurdo. Né? Mas mesmo que o Lula defendesse, eu quero um presidente que cuide das pessoas. Eu não quero um pastor. Eu não quero, entendeu? Eu quero uma pessoa que seja, que ela esteja ali, que ela compreenda a nação que ela está governando e ela possa acatar a todos. Eu fui uma constituinte e defendi ali na Constituição esse direito. Então, eu não posso fazer uma coisa diferente quando eu chegar lá. Então, o que acontece? As pessoas ficam convencidas de que é preciso defender contra essas questões e contra essas questões sensibiliza demais a nossa E aí a questão da justiça social, da distribuição de renda, isso fica em segundo plano para essas pessoas, né? Exatamente isso. Benedita, não é fácil. Não é fácil. Deputada, isso não é fácil. Agora, uma vez, o presidente Lula tirou você do Senado, que você contou agora mesmo, né? E falou assim, eu preciso de você vice-governadora do Rio de Janeiro. Você deixou o Senado, né? Que é a cadeira mais alta do parlamento, né? Você saiu do Senado. E agora você é deputada federal. A gente pode imaginar que você vai voltar para o Senado? Você pensa nisso? Mas eu penso não. Porque tem eleição ano que vem. Eu estou pensando nisso, já estou lutando por isso,
para que o meu partido me indique candidata ao Senado. Porque eu quero, né, concluir essa minha trajetória parlamentar no Senado. Mas não é só isso, é porque nós precisamos de ter um Senado forte, porque o cenário político, ele é assustador. A estratégia que a direita está montando, porque não é só direita, é extrema direita, né? É extrema direita, porque com a direita a gente dialogou muito tempo, Delfim Neto, você conversava com esse povo todo. Poxa, a gente discutia com ele. Mas hoje é uma coisa perversa, né? É uma coisa assim, não importa, vamos fazer tudo para esse governo não dar certo. É só isso. Não precisa falar outra coisa, já fizeram plano até para matar o presidente, o vice-presidente e o ministro do Supremo. O que aconteceu no 8 de janeiro de 2023 foi um absurdo. Você estava onde? Você estava no Rio de Janeiro ou estava em Brasília no dia 8 de janeiro? No dia 8 de janeiro eu estava no Rio, porque nós entramos em recesso. Era um domingo. É. Você lembra de você ter visto isso na televisão? Eu lembro. Foi uma você achou? coisa horrível. Falou, vamos acabar com tudo agora. Eu falei, gente, eu ficava assim na frente da televisão, eu não acredito no que eu estou vendo, eu não acredito. Mas isso era uma coisa que eles já estavam armando na frente da Câmara e ninguém reclamou, na frente dos quartéis, chamando os militares para intervir. Eles pensavam que iriam ganhar. Como foi o Lula quem ganhou, então eles quiseram, como fala, ganhar no tapetão, dando um golpe. Ganhar no golpe, né? Ganhar no golpe, né? Uma eleição da qual eles não foram eleitos. E quando você voltou para tomar posse em Brasília depois disso, como deputado federal? Você já tinha tomado posse, né? Nós. Não, eu tinha sido reeleita. Mas você tomou posse em 1º de janeiro. Aí. E quando é que você voltou? Não, é porque eu estava reeleita, então eu ia até janeiro, né? Nós até janeiro nós entrávamos em recesso, aí fevereiro começava o novo mandato. Quando você começou o novo mandato. Quando nós começamos o novo mandato, foi uma loucura. Quando nós víamos o que eles faziam, eu disse, isso não vai dar certo. Como não está dando certo, não está importando, eles não querem saber, a extrema-direita não quer saber que o Brasil está bem ou se o Brasil está mal. Fizeram mas está o mundo inteiro, né? O mundo inteiro, mas espera aí. Aqui, no Brasil, olha, você já imaginou o que é um parlamentar sair para pedir um outro governo de um outro país para intervir nas decisões do Supremo do Brasil? Parece loucura, né? Mas é verdade. Mas é verdade. É um filme de horror. Deputada, mas eu penso assim, a gente está vendo no mundo inteiro, os Estados Unidos com Donald Trump, um cara de extrema-direita, é meio amalucado, né? A extrema-direita crescendo na Alemanha, crescendo na França, crescendo na Itália, Portugal, né? Na Hungria já domina tudo. Você acredita no futuro do Brasil, no meio dessa confusão toda? Que Brasil que você acredita que a gente vai ter? Não, eu ainda não deixei de acreditar no Brasil e coloco o meu nome, né, à disposição para o Senado, se o meu partido quiser, exatamente para como eu posso contribuir. E outras pessoas estarão contribuindo de outra forma. Eu acredito nesse país, esse país tem jeito. Como é que Lula tira 36 milhões de pessoas da fome? Bom, saímos do governo, impeachmentaram a Dilma, né?
armaram todas essas coisas, né? Nós não, mas votaram no inominável, aí o Brasil se tornou isso, voltou a fome, voltou o desemprego, nós tivemos a pandemia, foram 2 anos terríveis para a gente, o governo não estava nem aí. Então, como é que você pode ter esperança num governo dessa natureza? Agora, com o governo atual, eu tenho esperança. Eu tenho esperança que o Brasil pode. Já tirou do mapa da fome, já não está mais no mapa da fome. Temos o maior índice de carteiras assinadas de emprego. Retomou a relação internacional do Brasil. Brasil respeitado. Por que Trump está brigando com o Brasil? É o BRICS. Está lá a dona Dilma, presidenta, reeleita por eles, né, reconduzida, presidenta do BRICS. Então, esse torneiro mecânico, ele tem demonstrado que é possível, sim. E se o Congresso ajudasse, nós estaríamos numa situação bem melhor. Eu fico impressionada o número de gente que está viajando, que está vindo, que está voltando, que está não sei o quê. O Brasil começou a movimentar-se de novo. Dá certo outra vez. Tá certo, claro que tá. Agora dá uma tristeza tremenda quando você chega no Poder Legislativo e vê um Legislativo voltado, sua maioria, claro, nós não somos maioria, e a maioria votar coisas assim escandalosas. Pois é. Benedito, é muito bom você dar essa esperança toda. E, para terminar, eu quero só lembrar aqui, né, que... Eu me empolgo, né? Eu também me empolgo, eu me emociono com você. Né? Eu vi aqui uma foto sua na galeria da ONU em Nova York. Uma foto sua foi em 2017, que, né, no movimento mundial de defesa dos negros e contra o racismo, né, eles colocaram as personalidades mais importantes do mundo, né, na galeria da ONU, no museu da ONU. Né? E a foto que eu vi aqui, ver se a gente consegue reproduzir, não vai estar aqui, mas eu vou tentar pegar. Está a sua foto como uma das mulheres mais influentes no século na luta pelos direitos da comunidade negra, dos nossos irmãos negros. E ao seu lado está Barack Obama, no mesmo nível. A filha do Juscelino ia gostar muito de ver isso. Pena que ela nos deixou. E o presidente JK também. Iria gostar. Bené, obrigado demais. Ó. Meu Deus, coisa que isso? Eu não posso me abaixar como não você, abaixa, tá? Não abaixa. Eu tenho o joelho operado. É muito bom ter você aqui. Tchau. Tem algumas aulas que acabam virando referência, viram marcos em determinado assunto. E a gente deu uma aula que as pessoas classificaram como um divisor de águas nesse assunto, educação financeira. Um passo a passo, simples e prático, que mostrou para todo mundo o que fazer para caminhar para esse equilíbrio da vida financeira. As pessoas ficaram encantadas e muita gente pediu para poder assistir de novo, para fazer anotações e para poder convidar outras pessoas para assistir também. Se você não assistiu essa aula ou quer assistir de novo, uma notícia maravilhosa. A gente liberou o replay, mas liberou por pouquíssimo tempo. Então, antes de sair do ar, clique no link aqui e assista essa aula. Uma aula que vai transformar a sua caminhada financeira de uma maneira muito simples e prática. E no final da aula, todos os presentes que a gente preparou para quem assistir vão estar lá. Para você também que vai assistir o replay, tá bom? Corre lá, antes que saia do ar.